O vídeo da semana passada foi esse sobre Lisa Murkowski, uma das senadoras mais moderadas dos Estados Unidos. Nessa série de vídeos sobre o grupo mais poderoso nos Estados Unidos de Biden, chegou a vez de Susan Collins, a senadora republicana pelo estado de Maine. Susan Collins nasceu no Maine em 1952 e esteve envolvida com política sua vida toda. Assim que se formou, já começou a trabalhar como assessora legislativa no Congresso e serviu em diversas posições em diferentes governos estaduais e até no governo federal durante o governo Bush. Mas em 1994 voltou ao Maine para concorrer a governadora do estado. Nas primárias do Partido Republicano, Collins enfrentou outros 7 candidatos e venceu. Mas na eleição geral, diferente da maioria das eleições americanas, em que a disputa está entre o democrata e o republicano, tiveram 4 grandes candidatos. Susan Collins, a republicana, Joseph Brennan, o democrata ex-governador do estado e deputado federal, Jonathan Carter, candidato do Partido Verde, e por fim, Angus King, um independente, isto é, alguém que não é membro de nenhum partido. E mesmo sem o apoio de nenhum partido, King conseguiu, por meio de anúncios de TV, se colocar como um empresário de sucesso experiente e um ambientalista inovador. Já Collins não recebeu o apoio de muitos líderes republicanos, seu próprio partido, nem de grupos conservadores. Já naquela época, Collins era vista como alguém mais liberal e mais à esquerda que a média do partido. Então, Angus King acabou vencendo a eleição e Susan Collins ficou em terceiro lugar apenas. Já 2 anos depois de perder sua eleição ao governo do estado, Collins anunciou sua candidatura a senadora dos Estados Unidos na eleição de 1996. Ela venceu a primária do Partido Republicano com pouco mais de 50% dos votos e enfrentou na eleição geral Joseph Brennan, o mesmo candidato democrata na eleição a governador de 2 anos atrás. Em uma eleição competitiva, Collins acabou vencendo, mas nessa eleição Collins se comprometeu a, se eleita, servir apenas 2 mandatos. Nos primeiros anos no Senado, Collins já começou seu papel como uma senadora moderada e não tão partidária. Durante o processo de impeachment de Bill Clinton, um democrata, Collins votou contra a sua retirada do cargo. Em relação ao aborto, um assunto que costuma definir o quanto um político pensa diferente do seu próprio partido, se posicionou contra projetos que proibiriam o aborto em uma gravidez mais avançada, mesmo quando a vida da mãe está em risco, se mostrando, portanto, um pouco mais liberal no quesito aborto, ou seja, mais à esquerda que grande parte do seu partido que defendia na época proibir todo e qualquer aborto. Na sua reeleição de 2002, enfrentou uma senadora estadual democrata, e Collins venceu a reeleição por uma margem bem grande, ganhando todos os condados do estado. Vale lembrar também que Maine não é um estado republicano. 2 anos antes, na eleição de 2000, Al Gore venceu por mais de 5% lá no estado. Ela continuou seu desempenho eleitoral nas eleições seguintes. Sim, tiveram eleições seguintes. Aquela promessa de que ela iria servir apenas 2 mandatos não foi cumprida. Na eleição de 2008, Collins decidiu sim concorrer a um 3º mandato. E a população do estado não se importou de ela não cumprir a promessa. Sua popularidade como uma senadora moderada e independente no sentido de não votar sempre com o próprio partido, fez com que fosse reeleita de lavada, com uma margem de 22,8% dos votos. E detalhe, no mesmo ano que Obama, um democrata, venceu o mesmo estado, no mesmo dia, na mesma eleição, por uma margem de 17%. Durante seu 3º mandato, continuou com a reputação de trabalhar com ambos os partidos e ser moderada. Por exemplo, apoiou um projeto que aumentaria o salário mínimo para $10 a hora. Um projeto que Obama e os democratas apoiavam e que os republicanos do Congresso eram fortemente contra. Além disso, recebeu apoio em praticamente todas as suas eleições de grupos pró-direitos LGBT, mostrando como ela tinha também o apoio de grupos liberais, e que era sim bipartidária até em questão de apoios. E chegou a eleição de 2014. Collins decidiu concorrer novamente para um 4º mandato dessa vez. E foi novamente uma candidata bipartidária em relação a apoio de ambos os partidos, inclusive foi apoiada publicamente por democratas, incluindo Joe Manchin, o protagonista do vídeo da semana que vem, e o seu colega no Senado, Angus King, aquele mesmo que a derrotou na eleição para governador e que no Senado, apesar de ser oficialmente independente,
é do Bloco Democrata, e Collins acabou vencendo a eleição por uma margem gigantesca. E vale lembrar que essa eleição foi 2 anos antes de Trump ser eleito presidente, quando a quantidade de republicanos moderados diminuiu significativamente, um processo que já estava acontecendo há algum tempo. Inclusive, quando Trump venceu as primárias republicanas de 2016, Collins anunciou publicamente que não votaria nele, e durante o governo Trump, votou contra o governo em algumas situações importantes, como em nomeação de alguns secretários e projetos como o que acabaria com o Obamacare, projeto de saúde do governo Obama. Na grande maioria dessas votações, votou com a sua colega republicana Lisa Murkowski, a do vídeo anterior. Mas em um país extremamente polarizado durante o governo Trump, seu apoio bipartidário começou a diminuir com algumas outras votações polêmicas, mas que acabou votando com o governo. A principal delas, que causou uma grande revolta entre os democratas com Susan Collins, foi a votação a favor da confirmação do juiz Brett Kavanaugh para a Suprema Corte. Ele tinha sido acusado de assédio, inclusive a mulher que o acusou depôs no Senado contra sua confirmação. Além disso, é um conservador contra o aborto, e nos Estados Unidos, o aborto só é legal por causa da Suprema Corte. Então, ela também pode acabar com a sua legalidade. E mesmo após muito debate e pressão popular, Collins não rendeu e votou junto com seu partido a favor de sua nomeação. Segundo ela, ele tinha prometido que não votaria a favor de reverter o acesso ao aborto. Seu voto a favor foi o início de uma perda de popularidade entre os democratas. E isso piorou definitivamente quando ela votou contra o impeachment do então presidente Donald Trump. Isso foi no começo de 2020, o mesmo ano em que ela concorreria à reeleição. E pela primeira vez na história, uma campanha de reeleição de Susan Collins foi extremamente disputada durante a campanha e com financiamento milionário de ambos os lados. Um dos maiores objetivos dos democratas em 2020 era ganhar o controle do Senado. Então, um dos principais focos dos democratas se tornou Maine, um estado que Obama ganhou 2 vezes e que até Hillary, que perdeu a eleição geral, ganhou. Então era teoricamente o estado mais fácil de ganharem, e por isso investiram milhões de dólares na candidata democrata, a presidente da Câmara Estadual, Sarah Gideon. Gideon arrecadou mais de 74 milhões de dólares, e Susan Collins arrecadou quase 30 milhões de dólares. Essa foi disparada a eleição mais cara da história do Maine, e a campanha de Gideon foi focada completamente na ideia de que Susan Collins mudou, não é a mesma de antes. Atacou o fato de ela ter prometido servir apenas 2 mandatos e estar concorrendo ao 5º, e principalmente seus votos com Trump. As pesquisas indicavam uma vitória de Sarah Gideon, mas uma semana antes da eleição, teve a votação para a confirmação de Amy Coney Barrett para a Suprema Corte dos Estados Unidos, uma conservadora, também contra aborto, que estava sendo indicada meio às pressas para que fosse aprovada ainda no governo Trump, com os republicanos controlando o Senado. E Susan Collins votou contra. E apesar dela ter sido aprovada mesmo assim, seu voto contrário ressuscitou um pouco aquela ideia de que ela era, sim, moderada e independente. Além disso, aproveitou o apoio público que recebeu de um senador democrata, Joe Manchin, e principalmente de um ex-senador democrata, Joe Lieberman, que foi até candidato a vice-presidente dos Estados Unidos na chapa democrata em 2000. E usou esses apoios, além do voto contrário na Suprema Corte, para reforçar nessa última semana de campanha que era sim uma senadora moderada e bipartidária. E contra todas as expectativas, as pesquisas e a polarização nacional, Susan Collins acabou vencendo Sarah Gideon e por uma margem grande pelo que era esperado. Collins se tornou a única candidata ao Senado em todo o país em 2020 a vencer um estado que o candidato a presidente do partido oposto venceu. E assim, Collins começou seu 5º mandato, mas dessa vez tem uma coisa que nunca teve antes, a certeza de que não precisa agradar os democratas. Mas mesmo assim, ela não deixou de ser moderada e bipartidária. Apenas não tem mais isso como uma obrigação, digamos, já que ela sabe que consegue vencer sem eles. Tanto que votou a favor do 2º impeachment de Trump, após os ataques ao Capitólio, e com o governo Biden 92% das vezes até o mês de maio. Mas sobre DC se tornar um estado, tema que inspirou a série, Collins se pronunciou dizendo ser contra. O vídeo de hoje terminaria por aqui, mas depois até do roteiro dele estar pronto, saiu uma notícia essa semana sobre Susan Collins. O FBI está investigando possíveis doações ilegais
para a campanha de Susan Collins ao Senado do ano passado. Segundo a acusação, um empresário do Havaí doou mais de $150 mil para a campanha de Collins de diferentes maneiras, incluindo usando o nome de seus familiares para fazer a doação e doando também por meio de uma empresa de fachada. E além de, obviamente, ser ilegal você doar em nome de outra pessoa ou de uma empresa de fachada, empreiteiros federais, que era o caso dele, não podem doar para campanhas políticas. Mas não há nenhum indício de que a campanha de Collins sabia sobre essas doações terem sido feitas de forma ilegal. Mas como disse, isso aconteceu essa semana, então muita coisa pode desenvolver ainda sobre esse assunto. Agora sim, o vídeo de hoje termina por aqui, espero que tenham gostado, deixem o like, se inscrevam no canal, porque semana que vem sai o vídeo mais importante da série, sobre Joe Manchin, o mais moderado e consequentemente mais poderoso senador dos Estados Unidos atualmente.